mais um vídeo. Esse é um vídeo, não sei se poderia dizer especial, porque é um vídeo que eu falo sobre um tópico que eu abordei no velho canal, no canal que eu criei no ano passado e que eu excluí depois. Excluí não, porque eu continuo com a conta, só que eu excluí os vídeos, não posto mais nada lá. Então vai fazer mais de um ano que eu postei esses vídeos, esse vídeo específico a esse assunto. Também baseado no texto, quase todos os vídeos que eu estou fazendo aqui, eles são baseados em algum texto que eu escrevi. Talvez eu coloque o link dos textos, né, do meu site não, blog. Eu tenho um blog, tenho também, não sei se poderia dizer um blog, mas uma escrivaninha em um site. Mas eu vou, acho que primeiro postar o blog. Mas aqui é sobre um assunto que eu abordei nesse texto. Acho até que não apenas em um texto, mas alguns aí, uns 3, 4, sei lá. Que é um assunto que eu encontrei, acredito eu, né, algo para falar a mais. Sei se insights, mais pensamentos interessantes, originais, não sei. E de crítica a eles, justamente sobre o relativismo cultural e o anacronismo histórico. São, né, temas muito próximos e que têm sido abordados e desenvolvidos por teóricos, pensadores, filósofos, né, sua grande maioria parece que enviesados à esquerda e não à direita. Porque a direita, historicamente, culturalmente, né, direita político-econômica, o conservadorismo, sempre, né, é mais determinista nesse sentido, quanto aos conceitos de verdade e de moralidade, especialmente, e que estão diretamente atrelados à cultura humana. Então a direita sempre, disse, afirmou que existe um certo e um errado, que certos comportamentos são imorais e outros comportamentos são morais, que existe uma verdade e uma mentira, uma verdade absoluta, né? Então, ou verdades absolutas, começando até mesmo pela religião tradicional, pela crença na existência de deuses ou de um Deus, pela crença na vida após a morte, na eternidade da vida, especialmente da vida humana. Então, a direita sempre foi assim, sempre foi determinista. E aí chegou a esquerda, não sei se pode dizer a esquerda, mas pessoas ideologicamente alinhadas a valores, né, ditos progressistas, de esquerda, que começaram a desenvolver, né, uma maneira oposta de se pensar sobre esses tópicos, sobre esses conceitos, são fundamentais, inclusive, para a nossa compreensão, como a verdade, por exemplo. Então, começaram a desconstruir esses conceitos, né? Dizer, por exemplo, que a verdade ela é apenas ou especialmente subjetiva, ela é do indivíduo, não existe uma verdade absoluta, uma verdade geral, que a verdade ela só é relativa, né? Ou seja, a sua verdade não é necessariamente a minha verdade. Então você tem muito disso, né, sendo produzido aí por pensadores, teóricos, né, enviesados à esquerda, né, ideologicamente alinhados à esquerda no espectro político ideológico. E junto a isso também surgiu o anacronismo histórico, que é um conceito que se refere aí a uma prática que tem sido condenada por esses pensadores e que se refere aí à ideia, né, de que existe, né, de que os conceitos eles são mais importantes do que a própria expressão, aquilo que os conceitos estão determinando, né? Por exemplo,
o machismo ou o feminismo não existiam antes de serem introduzidos como conceitos correntes, usados pelas pessoas. Então, antes disso não existia machismo, ou antes do conceito da misoginia ter sido criado, não existia misoginia. Basicamente é o que consiste o anacronismo histórico, de você usar conceitos que foram criados em uma determinada época, em outras épocas anteriores ao seu surgimento, à sua criação. E que eu também discordo, justamente por isso. A misoginia, por exemplo, é o ódio, o tratamento desumano às mulheres, a indivíduos do sexo feminino. E sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Então, assim, não é que não tinha uma palavra para isso que não existia. Sempre existiu. E aí nós temos, então, também em relação ao relativismo cultural. O anacronismo histórico geralmente se relaciona com essa proposta de relativismo cultural, de que não existe uma cultura superior a outra, da mesma maneira que não existe um sistema moral superior a outro. Será que é verdade isso? Será que a moralidade é sempre relativa? Não existe realmente um certo e um errado e um negociável? Também pode existir? E é isso que o relativismo cultural prega, parece que prega, Talvez você possa até encontrar alguém que defenda isso e tentar dizer que não é isso que prega, mas é justamente isso que, na minha opinião, eles estão querendo defender. Não existe um certo e um errado. Mas aí cabe pensar, o certo e o errado ele é determinado por critérios. Tudo tem o seu critério. Então, assim, não é determinado pura e simplesmente por si mesmo, mas com base em um critério, em algo a mais, em um argumento. Então, eu acredito que exista sim um certo e errado, ainda que também dá para dizer que não existe. Olha só que coisa, Porque o que está sempre, porque no caso assim, dependeria de qual critério que estamos falando, Dá para você dizer que boa parte da moralidade humana é uma invenção, que nós inventamos isso e que não é real, tal como nós somos reais, tal como o chão que nós estamos pisando são reais. No entanto, talvez você possa dizer que exista, ela pode existir, o certo e errado, segundo um contexto moral humano, pode existir com base em um critério. Se estabelece um critério, esse critério tem que ser lógico, o mais lógico possível, o mais sensato possível, baseado em fatos, E até mesmo e aí no caso eu venho até com essa proposta, Eu não sei se eu cheguei a escrever um texto, juntando essas ideias que são relacionadas justamente, nesse caso da moralidade, para provar que a moralidade também pode ser objetiva, universal, é pelo existencialismo, uma abordagem mais existencial. O que é uma abordagem mais existencial? Uma abordagem mais filosófica, ainda mais filosófica, baseada aí nas verdades mais importantes, verdades mais profundas. E uma delas é uma verdade que está relacionada mais ao ateísmo e que nega a ideia de vida após a morte, de eternidade, de que nós, seres humanos, especialmente quando morrermos, iremos para o céu ou para o inferno, ou purgatório, no caso da crença cristã, ou iremos para um outro plano metafísico, plano espiritual. E aí tudo indica, apesar de não existirem evidências nem para um lado nem para o outro, nem para a crença religiosa, nem para a descrença ateísta, tudo indica que a crença ateísta ela está mais certa, logicamente, porque não existe absolutamente nada que corrobore positivamente para a crença religiosa. Não existe nenhuma evidência, absolutamente nenhuma evidência, não existe nem sequer evidências indiretas, padrões. E mais ainda porque não existe, na verdade, nem sequer uma ideia
né? Digamos, né, por exemplo, né, quando você pensa na ideia de seres extraterrestres, essa é uma possibilidade real. Mas por que uma possibilidade real? Porque nós já sabemos que nós vivemos em um universo gigantesco, que existem muitos planetas nesse universo, que é muito provável que existam muitos planetas, apesar de bem menos, mas existem planetas habitáveis. Então a possibilidade de que existam vidas nesses planetas é alta. Então essa é uma ideia, não sei o que eu ia dizer, que corrobora indiretamente para a possibilidade de existência de vidas extraterrestres, apesar de não ter nenhuma evidência de que elas existam de fato. Né, tudo bem, né, teve recentemente aí apareceram vários OVNIs, né, nos céus, aí, especialmente dos Estados Unidos, mas isso não significa que se consistam em naves, né, tripuladas por seres de outros planetas. Né? Então, assim, ainda continua. E mesmo se existir, ok, tudo bem. Mas quanto à vida eterna, viver eternamente, depois que você morre, você vai viver eternamente, não existe absolutamente nenhuma evidência de que isso seja real. Da mesma maneira que não tem nenhuma evidência quanto ao plano metafísico, onde nós iríamos, né, depois da morte, e também da existência de divindades, ou de um Deus superior, criador de tudo. Então, assim, aí no caso, o que você tem? Você tem uma verdade que pode ser extraída dessa possibilidade muito lógica, que é de que nós somos todos iguais, e que na verdade até independe disso, ou seja, independe de provar se o ateísmo está certo ou não, mas nós somos todos iguais. Em essência, essencialmente falando, nós somos seres vivos, somos seres humanos. Somos seres vivos, eu acho, né, primariamente, até para expandir essa ideia, né, de empatia, de você sentir empatia, de você buscar ser solidário com o outro. Isso é um fato. Nós somos seres vivos, nós todos iremos morrer um dia. E mesmo, né, que eu estou desprezando completamente cenários futuristas em que bilionários possam, né, estender, né, seu tempo de vida aí para 500 anos. Eu não estou nem me importando com isso. Por quê? Porque independente disso, sabe, todos nós iremos morrer um dia. Pode até ser que o ser humano consiga viver 1 milhão de anos. Mas isso não significa, assim, primeiro, né, vai viver 1 milhão de anos para quê? Como é que vai suportar viver 1 milhão de anos? Né? E segundo, depois vai morrer, inevitavelmente vai ter que morrer. Parece que é algo assim inevitável, a morte é inevitável para todos nós. Então, não faz sentido isso. E aí eu volto a essa questão da moralidade, né? Ou seja, esse é um princípio moral, o princípio da igualdade humana, da igualdade não apenas dos seres humanos, mas dos seres vivos de maneira geral, né? É um princípio moral, é um valor, porque a partir dele você pode muito bem estabelecer comportamentos, estabelecer um código moral de certo, negociável e errado. E um desses exemplos é o assassinato, você matar uma pessoa, um ser vivo, sem ter uma lógica, sem ter um motivo lógico. Você matar por puro sadismo, porque você quer matar. Isso aí poderia ser considerado um crime, objetivamente falando. Está cometendo um crime, você está matando um ser humano ou um ser vivo inocente porque você quer. Tem o exemplo aí dos caçadores que ainda existem, infelizmente. Caras aí, desculpa, né, dizer, são desprezíveis e usam armas aí de último nível para matar animais e para, sei lá, para quê? Se sentirem bem consigo mesmos, né, acham que se sentem mais homens por isso, sendo que no passado da nossa espécie, não apenas no passado da nossa espécie, mas também em comunidades remanescentes de caçadores-coletores, que ainda existem, né? A caça, ela não existe por prazer sádico. As pessoas caçam porque elas querem sobreviver, elas precisam comer.
E aí, como elas não têm agricultura, e mesmo na própria agricultura, também está relacionado com sacrifício, com sofrimento animal, mas de qualquer maneira ainda é uma maneira, está relacionado com a própria sobrevivência, né? Ou você mata aquele animal para você ter o que comer, você vai passar fome. Então, assim, é justificável de uma certa maneira, bastante justificável. Mas definitivamente não é justificável quando você faz isso com o pobre de um animal, você mata um animal por puro prazer sádico. Esse é um exemplo, né, de que a moralidade, ela, apesar de ser variada, existem diferentes códigos morais, porque existem diferentes culturas humanas, diferentes maneiras de pensar, de interpretar, ela pode ser objetiva, a partir do momento que você utiliza, especialmente, né, se você se baseia em fatos, né, tal como o fato da igualdade entre seres humanos, a igualdade entre seres vivos, a igualdade em essência de todos nós. Então, o relativismo, né, cultural, ele cai por terra nesse sentido. Seria o mesmo, por exemplo, que você igualar o respeito à diversidade sexual, que tem sido recentemente, né, implementado, né, a busca pelo respeito pela diversidade sexual nos países ocidentais, com a retirada de clitóris de meninas pré-púberes em certas comunidades islâmicas na África. Olha só, será que isso é a mesma coisa? Você está dando, né, respeitando um grupo de pessoas pelo que elas são, ao invés de você dizer que essas pessoas elas são pecadoras ou elas são frutos do demônio, né, os seus comportamentos, que elas estão cometendo atos, né, criminosos? Não, você está simplesmente, né, tirando essas crenças, essas crendices, sem nenhuma evidência, né, científica e sem embasamento filosófico, como eu falei, que eu acredito, eu tenho essa ideia de que a filosofia, ela não é qualquer coisa, não existem filosofias, só existe uma filosofia e ela se baseia sempre na verdade, sempre em fatos. Então, esse é um fato, né, de que existem seres humanos, uma minoria de seres humanos que apresentam, né, tendências sexuais diferentes dos outros e, contanto que essas tendências não sejam objetivamente morais, tal como, por exemplo, pedofilia, né, a partir do momento que estamos falando de adultos, né, que querem se relacionar uns com os outros, apesar de ter a questão da promiscuidade e tal, ainda assim eles estão no direito deles, e isso não deveria ser considerado, não deve ser considerado crime ou pecado, no sentido, né, nesse mesmo sentido de, por exemplo, um crime hediondo, de você matar uma pessoa por prazer, puro prazer. Matar também pode ser, né, você torturar, você maltratar, também pode ser considerado, né? E aí nós temos essa questão. Então, o relativismo cultural ele é bastante problemático, porque ele acaba relativizando crimes reais, né? Ao invés, né, de buscar ser mais objetivo. E aí temos o problema também do anacronismo histórico, porque o anacronismo histórico, juntamente com o relativismo cultural, ele tem, por exemplo, né, normalizado práticas que hoje em dia nós consideramos como práticas imorais, e que na verdade, objetivamente falando, elas podem ser consideradas como imorais. Por exemplo, o sacrifício de seres humanos, né, em oferenda a divindades, como os antigos incas, maias, astecas, acho, né, faziam, talvez outras populações antigas aí. Isso é imoral. Você está literalmente condenando à morte um ser humano, e baseado em quê? Baseado em uma coisa falsa, baseado em uma crendice, em uma crença sem nenhuma evidência. Não tem absolutamente nenhuma evidência de que, se você sacrificar uma pessoa em oferenda a um suposto Deus, você vai obter benefícios em relação a isso, ou a sua comunidade vai obter benefícios em relação a isso. Só que era isso que eles pensavam. Apesar disso, não dá para você falar que, não, então era a cultura deles, nós temos que respeitar. Não, nós temos que respeitar
o que de bom cada cultura tem produzido, cada cultura humana. Nós temos que condenar o que de ruim cada cultura tem feito também. E o anacronismo histórico tem sido muito adotado, principalmente por pessoas autodeclaradas de esquerda, né, principalmente, são os mais propensos a se tornarem relativistas. Ele tem sido adotado para justificar esse tipo de coisa, né, para justificar, não, entendeu? Era a cultura deles, mas era uma cultura terrível, né? E pior ainda, porque ainda tem o problema do suposto antirracismo racista, que tem pessoas que ainda por cima, elas corretamente, né, condenam a escravidão, por exemplo, a escravidão africana, né, cometida não apenas por europeus, mas também por árabes. Só que aí elas dizem, não, entendeu? Mas elas não condenam as culturas astecas, maias, incas, porque na cabeça delas o colonialismo europeu foi pior, ou era pior. Olha só que ignorância, que bobagem. É totalmente possível você condenar todos, desde que você identifique práticas, né, que podem ser consideradas objetivamente morais. Não são baseadas em evidências de bem-estar, de necessidade, de imprescindibilidade. Quer dizer, você tem que sacrificar aquela pessoa, né, porque senão a minha comunidade, todo mundo vai morrer. Se isso fosse realmente verdade, se isso realmente, né, fosse verdade, né, nesse sentido, e não é. E aí o anacronismo histórico faz isso. Além de também, como eu coloquei em alguns textos meus, ele silencia as vítimas. As vítimas, né, ele apaga aquilo que as vítimas, né, dessas práticas imorais sofreram no passado. Então você tem o quê? Você tem os que eram sacrificados pelos astecas, né, pelos imperadores astecas, maias, incas. Eles simplesmente, muitas vezes eram perdedores de guerra, olha só, então talvez tivesse até uma questão política aí envolvida. Não é apenas uma ignorância religiosa, mas uma questão política, né, pragmática, de, né, demonstração, né, olha só, ele é um perdedor de guerra, ele é um inimigo nosso, vamos sacrificá-lo e vamos usá-lo como exemplo para os outros, para que não hajam mais revoltas. Olha só que coisa. Então você está justificando, você está calando, né, as vozes de pessoas, de indivíduos, de grupos que eram silenciadas e dizendo que isso era normal. Não, aquilo era normal naquela época. Não, a escravidão era normal em Roma, era normal na Grécia, sabe? E aí tem até um argumento extremamente tolo, besta. Muitas pessoas dizem, eu não vejo muitas pessoas, mas todas as pessoas que eu vi que usaram esse argumento tosco eram pessoas de esquerda, que falaram assim, não, eu condeno a escravidão africana, ok, condeno também. É terrível, injusta, estúpida, inclusive, né, porque muitos africanos e escravos negros africanos eram tão maltratados que morriam muitos. E aí tinha que importar, porque, né, sempre que importar. Ou seja, dava prejuízo, inclusive, né, financeiro aí para os escravocratas, né, portugueses aqui no Brasil, né, e também no resto da América Latina. Então, assim, tudo bem, né, vamos com certeza, mas aí eles usam uma explicação tosca, falam, não, porque a escravidão africana, ela foi a primeira escravidão, tipo de escravidão, que era cometido por racismo, que era pura e simplesmente por racismo, ou seja, se você fosse da raça negra, né, africana, subsaariana, você seria escravizado. Aí fica assim, ok, mas então os outros tipos de escravidão eram legais, então? Era normalizado, porque era normal, então era legal? Olha só que besteira. É uma besteira muito grande, infelizmente. Parece que é um argumento comum entre pessoas de esquerda quando se deparam com esses tópicos, né? Porque é uma besteira, é uma bobagem, sabe? Todo tipo de escravidão é ruim, né? O capitalismo promove formas análogas de escravidão e é ruim, e eles criticam. Quer dizer, parece que é assim, quando é racismo e capitalismo, condenam na hora. Agora, quando não é, fica, né, fica um blá 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 besta, típico de pseudo-intelectual.
E é muito problemático isso. Então, não tem como, né? O anacronismo histórico, eu até cheguei a escrever um texto, dos textos que eu escrevi, em que eu comento que o anacronismo histórico poderia ser basicamente semântico, não é nem uma questão de histórico, ele é semântico. É uma questão semântica aí, sabe? O conceito não existia, então não pode ser considerado. Não, isso não existe. Claro que existia. Novamente o exemplo da misoginia, sabe? Esse sentimento particular de desprezo em relação às mulheres, né, generalizado de desprezo, ele sempre existiu, desde quando existem homens machistas. Então, assim, é uma bobagem mesmo, uma besteira ficar adotando esses tópicos, né, esses conceitos, né, de relativismo cultural, essas abordagens, melhor dizendo, né, de relativismo cultural e anacronismo histórico desta maneira. É queimação de filme, na minha opinião. Você está, né, mostrando para as pessoas que você realmente tem uma dificuldade de interpretar de uma maneira, né, de analisar de uma maneira mais inteligente, mais racional, sabe? Sem cair nesses ideologismos, né, de que uma palavra ela é suficiente para você determinar se aquilo é imoral ou não. Então a escravidão africana é a pior de todas porque foi falando de racismo. Não, querido. Qualquer tipo de escravidão é ruim. Não importa se é por racismo, se não é. Muitos eventos, né, de escravidão, né, eventos históricos em outros países, em outras civilizações de tipo grega, provavelmente devem ter alguma questão aí étnica relacionada, sabe? Porque nós falamos gregos antigos, romanos, né? Mesmo os romanos aí da Península Itálica, eles não eram todos iguais, eram povos. E provavelmente, né, chegaram a manter aí um bocado das suas identidades. E aí é isso, né? Então, assim, se você defende o anacronismo histórico dessa maneira, como infelizmente eu vejo várias pessoas de esquerda fazerem, você acaba que está defendendo, inclusive, a narrativa do vencedor. Porque o vencedor quer isso. O vencedor, em determinada civilização, ele quer pintar, né? E aqueles que defendem, né, essa civilização e adotam essa postura, né, de que o Império Romano era maravilhoso, por exemplo, eles vão fazer de tudo para manipular, para passar uma ideia de que não, sabe, a escravidão não era tão ruim lá, ou de que os escravos eram maus, enfim, inventar qualquer coisa para justificar. E o anacronismo histórico, ele também tem isso, né, esse problema sério, né, de você achar que você não pode usar determinado termo que foi criado, sei lá, nos anos 30 né, recentemente, porque ele não existia, mas o que importa mesmo é a expressão que ele está indicando. Então, assim, é até interessante pensar, olha só, o racismo, a palavra racismo surgiu, não sei se no século XIX ou primeira metade da década dos anos do século XX. Acho que foi, né? Então não dá para falar que era racismo na época da escravidão africana. Olha só, gente, pronto, encontrei uma contradição gigante agora aqui. Quer dizer então que não dá para, é anacronismo histórico você falar que existia racismo na época em que não existia o termo racismo, lá no século XVI, século XVII. Então não existia racismo. Pronto, anacronismo histórico. Olha só. E essas besteiras, esses pensamentos falaciosos, de uma certa maneira, eles contêm falácias, eles estão aí, um monte de pessoas ditas de esquerda, estou até gostando de chamar essa esquerda de esquerda com I, parafraseando aí uma certa pessoa, né, que I de escola é de isqueiro, né, I de esquerda, né, porque é uma esquerda burra, né, que fica, né, passando essas bobagens, né, defendendo essa maneira de pensar que, na minha opinião, é a queimação de filme total, né, a comprovação de que você tem aí uma dificuldade de raciocinar de maneira mais inteligente, né, inclusive comprando, né, esses raciocínios, né, meio bobos aí. Entenderam? Então, antes de tudo, eu não estou querendo dizer que
toda que a cultura ela é apenas objetiva, a verdade é apenas objetiva. Não. Eu já comentei isso sobre a verdade, também sobre a moralidade, acredito eu, em outro vídeo aqui, bem baseado nos textos que eu já escrevi, de que não, é totalmente possível um conceito como a verdade, né, por exemplo, ela possa ser objetiva, né, baseada na percepção de fatos, ou numa interpretação, né, baseada em evidências e baseada em uma maior sensatez, uma análise mais imparcial e objetiva. E também a verdade vai ser subjetiva, porque cada um tem a sua verdade. Cada um percebe o mundo de uma maneira, que necessariamente não significa que a parte objetiva da verdade ela não possa ser considerada superior. Talvez seja. O ideal seria isso, talvez. Né? No final das contas, eu acho que muita gente, mesmo, né, enfeitiçados por esses pensamentos falaciosos, graciosamente falaciosos, infelizmente desenvolvidos por muitos, né, por alguns pensadores teóricos, não sei se poderia dizer de esquerda, mas que acabou sendo adotado pela esquerda, muitas pessoas de esquerda, e não pela direita, ainda assim, né, eu acho que a parte objetiva da verdade é mais importante. Inclusive para nós mesmos, né? Eu estou nesse exato momento, por exemplo, terminando de fazer esse vídeo, já vou terminar o vídeo, isso é um fato. Eu vou postar esse vídeo, é um fato, né? Meu canal é um fato. Essa é a parte objetiva, isso é verdade. Essa é uma verdade, são verdades. Né? Da mesma maneira que é uma verdade também que eu estou sentindo certas coisas, né? Alguns sentimentos baseados em questões pessoais. Isso é uma parte subjetiva. E são verdades. Os sentimentos que eu estou sentindo, eles são subjetivos, né, a mim. É uma coisa subjetiva, não é generalizada, ainda que todos nós sentimos, né, tristeza, alegria, né, os aspectos mais básicos das emoções, dos sentimentos, só que os nossos contextos geralmente são únicos. Né? Até ser parecidos, mas são únicos, porque apenas nós que estamos sentindo, que estamos vivenciando. Olha só. E a verdade também pode ser e é relativa. A sua verdade, sua, né, perspectiva existencial, as suas verdades, tanto objetivas, geralmente objetivas elas costumam ser mais universais, mas independente disso, o seu escopo, né, de crenças e de conhecimentos e até mesmo de desconhecimentos, de ignorâncias, ele é único, ele é seu e é relativo. Ele é relativo a mim, que é relativo a uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, de um povo para outro, olha só. Então, assim, nada disso, uma coisa não exclui a outra, não são dicotomias, não é uma dicotomia, ou a verdade objetiva ou a verdade subjetiva, não. Porque existe mais de uma perspectiva, né, de como que nós abordamos o mundo. Nós abordamos o mundo por nós mesmos, nós abordamos o mundo por nós mesmos em relação aos outros, e abordamos o mundo de maneira objetiva, olhando para o objeto. O objetivo aqui, ele vem do objeto, né? Ele não é né, no caso do objeto, né, ele pode ser por si mesmo, né? Qual, por exemplo, eu olho para uma barata, é uma verdade objetiva, né? Talvez eu possa determinar um tipo específico de verdade que eu estou olhando para uma barata. Verdade momentânea, de momento que eu estou olhando para uma barata real, não uma barata. Se eu estiver em estado de alucinação, eu posso, né, imaginar uma barata que não existe. Não, estou falando em um estado normal de percepção. Estou percebendo uma barata. Posso estar com nojo dela. Aí, no caso, já não é uma verdade objetiva, uma verdade subjetiva. Ainda que a subjetividade contenha objetividade. É a objetividade do indivíduo para si mesmo. E também tem a verdade relativa. A minha gata olha para a barata, geralmente ela não sente nojo. Se ela olha para uma barata, né, ela chega a ficar perto, ela só sente medo se a barata voar em cima para ela, né, assim, em cima dela. E aí, no caso, é uma reação mais de instinto, não é uma reação de nojo, né, olhando para ela. E também depende do gato. Eu já vi até um vídeo de um gato que estava com nojo de barata. Um
gato bonitinho com nojo, né? Um gato Enzo, né? Será que podemos chamar assim? Um Nutella? Um gato Nutella. Não é raiz. Não caça barata, não caça rato. Enfim, é isso. Então, quando você for pensar em debater sobre relativismo cultural, sobre anacronismo histórico, e especialmente se você é uma pessoa como eu, a favor da justiça social, você é uma pessoa idealista, mas mesmo se você não for muito também, né, mas dependente, eu acho que em termos de honestidade intelectual, até mesmo de racionalidade, né, no qual a honestidade intelectual é um componente importante, eu recomendo seriamente ver esse vídeo e ou ler os meus textos, se você conseguir encontrá-los. Talvez eu até comece a postar os textos aqui, porque talvez você pode estar com o risco de adotar certos pensamentos que definitivamente não são pensamentos muito inteligentes e racionais, acima de tudo. Pensamentos justos podem estar justificando, né, coisas terríveis, né, justificando que, por exemplo, meninas, né, que a mutilação, né, de corpos de meninas por razões religiosas, ou seja, pensamento mágico, é totalmente relativo. A coisa não é certo ou errado. Opa! Ok, então tchau, tchau.